Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós damos início no capítulo 18 do Evangelho de João e eu tenho como título Jesus é preso. E a partir do versículo 1, depois de fazer essa oração, Jesus saiu com seus discípulos e foi para o outro lado do riacho de Cedron. Havia ali um jardim onde Jesus entrou com eles. Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus tinha se reunido muitas vezes ali com seus discípulos. Então Judas foi ao jardim com um grupo de soldados e alguns guardas do templo, mandados pelos chefes dos sacerdotes e pelos fariseus. Eles estavam armados e levavam lanternas e tochas. Jesus sabia de tudo o que lhe ia acontecer. Por isso caminhou na direção deles e perguntou: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", responderam. "Sou eu", disse Jesus. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, "Sou eu", eles recuaram e caíram no chão. Jesus perguntou outra vez: "Quem é que vocês estão procurando?" "Jesus de Nazaré", tornaram a responder. Jesus disse: "Já afirmei que sou eu. Se é a mim que vocês procuram, então deixe que estes outros vão embora." Jesus disse isso para que se cumprisse o que tinha dito antes: "Pai, de todos aqueles que me destes, nenhum se perdeu." Aí Simão Pedro tirou a espada, atacou um empregado do grande sacerdote e cortou a orelha, dizendo o nome do empregado era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: "Guarde a sua espada. Por acaso você pensa que eu não vou beber o cálice de sofrimento que o Pai me deu?" Veja bem, aqui nós entramos já na parte final do ministério de Jesus. Na parte em que todo o propósito de Deus começa a se cumprir com a prisão, a morte de Jesus, tudo que ele passaria ali na sua morte, passando pela mão de um, pela mão de outro. Mas começa com a oração no Getsêmani. Aquela oração ali onde nós sabemos que Jesus, ele soa um suor como gotas de sangue. De tão forte, de tão angustiante estava ali a alma de Jesus. E após ali aquele momento, aquela oração, nós sabemos que Judas já estava tudo preparado para que Judas Iscariotes traísse o mestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 26, do 47 ao 56, Mateus dá um relato assim mais claro dos acontecimentos dessa parte da história. João não entra muito em detalhes. Por exemplo, aqui João não citou que Judas combinou, né, com os soldados, com os líderes judeus, que ele iria dar um beijo naquela pessoa que fosse Jesus. E em Mateus isso é relatado, né? Judas chega até Jesus, dá a paz para ele e dá um beijo nele. Isso a gente imagina tantas maneiras de se trair alguém,
Mas é muito forte, gente, imaginar uma traição com um beijo, né? Com um ósculo, considerado ósculo santo. E Judas, então, entrega Jesus, fala aqui que ele já havia tido ali várias vezes com Jesus, tudo estava armado. E Jesus, quando viu todas aquelas pessoas com aquele exagero, com tochas, com lanças, armados, com guardas, para prender um cordeiro manso, que foi isso que Jesus foi em toda a sua vida, em todo o seu ministério. E quando eles perguntam, estamos procurando Jesus, eles se surpreendem, porque Jesus diz, sou eu. É a mim que vocês estão procurando. Jesus ainda pede, não faça nada com eles. Vocês estão procurando a mim. Eles se surpreendem, porque talvez imaginassem que Jesus iria ficar calado, que ninguém ali iria entregá-lo, e ele se manifesta e diz, sou eu. E nos relatos de Mateus, ele diz, por que vocês me prendem dessa maneira? Se eu sempre estava no templo ali disponível, ensinando, tudo que eu fazia era às claras, não tinha nada que eu fazia que fosse oculto, que fosse escondido. Por que essa atitude? Por que não me prenderam ali? Mas nós sabemos que a liderança ali, os judeus, que por sinal, por inveja, porque não havia motivo para prender Jesus, eles queriam fazer isso às escondidas do povo. Aquele povo que seguia Jesus, que presenciou os seus milagres, poderia entrar numa rebeldia. E tudo foi muito bem tramado para que isso não acontecesse. E depois, a atitude de Pedro. Pedro ali, na hora que Jesus é preso, ele pega da espada e ele corta a orelha de um soldado ali, chamado Malco, e Jesus diz para ele, por que você está fazendo isso, Pedro? Acaso você acha que eu vou deixar de beber o cálice que está proposto para mim? Acaso você acha que eu cheguei até agora e que eu vou desistir do cálice que está proposto para mim? Que porque só através de beber esse cálice eu vou cumprir toda a justiça de Deus? E aqui também não relata, mas Jesus pega ali aquela orelha cortada e coloca ela no lugar e restaura ali aquela orelha cortada e ainda diz para Pedro, aquele que usa da espada, com a espada será ferido. E falando sobre cálice, é uma tendência do ser humano querer posições, até no meio evangélico, vamos dizer, especificamente no meio evangélico, o cristão, ele tende a admirar determinados ministérios ao ponto de dizer, puxa, eu queria ser como aquele pastor, eu queria ser como aquela missionária, eu queria ser como determinada pessoa que, pela graça e misericórdia de Deus, e chegaram ao ponto de ter um ministério grandioso, onde alcança várias pessoas e leva salvação a várias pessoas com muita unção, com muito poder, mas enfim, podem dizer, gostaria de ser como aquela pessoa. Mas a pergunta gostaríamos de beber o cálice que ela bebeu para chegar naquele ponto? Noites e noites em vigília, em oração, em estudo da Bíblia, em jejuns e lutas
e lutas, muitas lutas. Nós temos exemplos, temos a pastora Enoide, que é muito conhecida. Ela sofreu tanto com uma doença, com um câncer, que ela chegou a morrer e ser ressuscitada. Queremos, pois, beber esses cálices para dizer gostaria de ter tal ministério? Não devemos dizer assim. Devemos querer aquilo que Deus tem para as nossas vidas e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E no versículo 12, em seguida, os soldados, o comandante e os guardas do templo prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiro até a casa de Anás. Anás era sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Caifás era quem tinha dito aos líderes judeus que era melhor para eles que morressem apenas um homem pelo povo. Caifás aqui não sabia, mas ele estava profetizando que um homem iria morrer pelo povo, que Jesus seria um cordeiro para morrer pela humanidade. Ele não sabia o que estava dizendo, mas estava dizendo uma verdade. E Pedro nega Jesus. Simão Pedro foi seguindo Jesus junto com outro discípulo. Esse discípulo era conhecido do grande sacerdote. Mas Pedro ficou do lado de fora, perto da porta. Outro discípulo que era conhecido do grande sacerdote saiu e falou com a empregada que tomava conta da porta. Então ela deixou Pedro entrar e lhe perguntou: "Você não é um dos seguidores daquele homem?" Ele disse: "Não, eu não sou." Por causa do frio, os empregados e os guardas tinham feito uma fogueira e estavam se aquecendo de pé em volta dela. Pedro estava de pé no meio deles, aquecendo-se também. Eu vou pular aqui para o 25. Pedro ainda estava lá de pé, aquecendo-se perto do fogo. Então lhe perguntaram: "Você não é um dos seguidores daquele homem?" "Não, eu não sou", respondeu ele. Um dos empregados do grande sacerdote, parente do homem de quem Pedro tinha cortado a orelha, perguntou: "Será que eu não vi você com ele no jardim?" E outra vez Pedro disse: "Não." E no mesmo instante o galo cantou. O que Jesus havia dito a respeito de Pedro se cumpria. Pedro havia dito para Jesus que ele morreria se fosse necessário para defender, para estar do lado de Jesus. E Jesus diz: "Ainda essa noite você me negará 3 vezes antes que o galo cante." E aqui João também nem foi tão forte quando Pedro nega, porque em outros evangelhos é citado que Pedro diz: "Eu juro por Deus, eu não conheço esse homem." Nós entendemos aqui que Pedro andou com Jesus por cerca de 3 anos e que Pedro ainda não havia se convertido. Prova disso está em Lucas capítulo 22, a partir do 31, que diz assim: "Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma, fortaleça, ajude os teus irmãos." Então Jesus disse para Pedro pouco antes de morrer na cruz: "Pedro, converta-se. Você ainda não se converteu." Queridos, andar com Jesus não significa ser convertido. Frequentar a igreja, cantar hinos, não significa ser convertido. Ler a Bíblia
não significa ser convertido. É necessário crer em Jesus Cristo e é necessário receber Jesus nas nossas vidas, porque quando isso acontece, aí sim há uma verdadeira conversão. E a conversão se dá com um novo nascimento, deixando de ser criatura para ser filho. As atitudes de Pedro mostravam o tempo todo que Pedro ainda não havia se convertido. Essa palavra é para nós. É para nós analisarmos. Tem que haver mudança todos os dias. Tenho que dar fruto de arrependimento. Eu tenho que me perguntar: como está a minha vida com Deus? Será que verdadeiramente eu sou como Pedro antes? Ou eu sou como Pedro depois? Porque depois Pedro se converte. Depois Pedro é cheio do Espírito Santo e se torna um dos grandes líderes da igreja. Essa palavra fique para o nosso coração e para a nossa meditação nesse dia. Não sejam daqueles que somente andam com Jesus, mas daqueles que têm Jesus dentro do coração, e isso fará toda a diferença. Amém? Jesus te abençoe. Em graça e paz da parte do nosso Senhor.